Fala candidata, hoje a gente vai falar sobre o que comer no dia do TAF e você se organizar para chegar no dia, saber o que você comer, saber como se alimentar para você ter uma performance, né? Para você aumentar a sua performance através da alimentação. Você sabe que é extremamente importante a sua alimentação no seu treinamento e no seu resultado, no seu desenvolvimento. Tanto no treinamento quanto no dia do TAF também. Então, por isso que a sua alimentação ela vai fazer toda a diferença para você ter uma boa performance. E é isso que a gente vai falar. O que comer no dia do TAF, né? Como você se organizar em relação à sua alimentação, quanto tempo você deve se alimentar antes dos seus treinos, antes do seu TAF, para que isso não prejudique, né, o seu desenvolvimento. Muitas vezes pode acontecer de você errar, entendeu? Ali no dia do seu TAF, você aplicar, você comer um alimento ali que não é o indicado no dia do seu TAF e isso impactar no seu resultado e te levar a uma reprovação, né? Você acabar passando mal. A gente vai falar isso em maiores detalhes, tá? Duda, seja bem-vinda aí com a gente. Massa demais a galera chegando aí na hora do almoço, né? Não sei se você tá almoçando aí ou não. Se você vai treinar à tarde, se você já treinou, conta aqui, né, nos comentários. E exatamente, né, ó, o Riquel ali, né, falou, o cara correr com dor de barriga, né, não dá, né, correr com dor de barriga não tem jeito, você não vai conseguir ter um desempenho, você vai ter que parar, imagina, né, na sua prova ali, na sua corrida, pode até acabar perdendo o seu concurso aí por estar passando mal, né, falando nisso, até recentemente eu tive mesmo, né, eu não, né, um colega, né, a gente teve um TAF, foi dia que foi o TAF deles ali, dia 12, se eu não me engano, né? Dia 12 agora. Teve um TAF aqui, né? De uns colegas nossos aqui da corporação, um TAF interno. E aí teve um dos candidatos lá até, um colega meu lá que trabalha com a gente, ele não se alimentou bem, né? Não passou bem e faltou energia, né? Acabou passando mal, tava meio enjoado ali, enfim, isso, impactou diretamente o resultado dele. Ele acabou reprovando, tá? Acabou reprovando por 10 segundos, né? Ele tinha que fazer até 4 minutos a prova dele para ele estar dentro desse curso, né? Um curso de especialização, um curso de guarda-vida. Ele tinha que fazer a distância de 200 metros em até 4 minutos e ele fez 4 minutos e 10, ou seja, ele ficou de fora, né, do concurso dele ali, praticamente do TAF dele, da prova dele, do curso interno de especialização, que depois ele ia ganhar diária e tudo mais, e infelizmente ele acabou reprovando, né? Então, para você ver que a alimentação ela impacta diretamente aí no seu resultado, né? O Jonas que estava precisando dessa dica mesmo, né? Show de bola, vamos conversar. Tal, a Duda, né? Descansar hoje, tal. A Ribeiro, ó, eu treinei cedo hoje, tamo junto, massa demais. Taranã. A Dani, acho que é, né? Ó, também conheci uma pessoa que reprovou no TAF, né? Isso aí. José, ó, TAF. Para qual concurso, né? Para todos os TAFs, né? Você não tem Claro, né? Você vai ter uma estratégia, né? Para, por exemplo, a Polícia Federal. Você vai ter um plano de treinamento, né? Mas aqui a gente está falando de modo geral para você, né? Aproveitar esse conteúdo, né? Para ficar do TAF de modo geral, teste de aptidão física, tá? Então você vai conseguir aproveitar todo esse conteúdo. Show de bola? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos para cima então. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar então o que comer no dia do TAF, tá? O que comer no dia do TAF. Bom, para a gente abrir esse assunto, né, eu separei aqui 3 pilares, 3 tópicos para a gente conversar. E o primeiro pilar é o seguinte, né? O primeiro pilar, lógico que você precisa de uma estratégia alimentar, né? E a gente vai falar sobre isso em maiores detalhes, né? Nos próximos tópicos aqui. Mas o que acontece? Então, lógico que você precisa de uma estratégia alimentar. Lógico, né? Você não vai... Como que é a sua alimentação no dia a dia, né? Como que é a sua alimentação no dia a dia? Às vezes você tem um excesso, você tá tomando refrigerante, falando de modo geral, né? Você tá ali comendo a fritura, às vezes até, alimentos saudáveis, por exemplo, um leite, né? Um leite, ele não é tão ruim, né? Ele não é ruim para nossa saúde.
Mas se ele for ingerido no momento errado aí do seu dia, por exemplo, como pré-treino, ele vai prejudicar você no seu treino. Então é lógico que você tem uma estratégia alimentar para você seguir. Agora, não adianta, tá? Não adianta você querer aplicar isso, ó, seu TAF é amanhã e você, tipo, agora você vai mudar totalmente a sua alimentação para amanhã. Aí não vai funcionar. Né? Qualquer tipo de coisa nova no dia da sua prova, né, vai dar errado. A chance de dar errado é muito grande. Então você tem que estar adaptado a essa alimentação. Entende? Então, você mudar no dia do seu TAF, não faça isso. Ah, não, o cara falou que eu tenho que comer isso, aquilo. Não que isso seja ruim. Beleza, só que você tem que estar pronto para ingerir esse tipo de alimento. Então, ah, não, o cara falou que eu tenho que tomar um gelzinho, que aí ele vai me dar energia. Que nem foi o caso desse colega meu. O que ele fez? Ele pegou, não sei como é que tava a alimentação dele, daí ele até contou, não, eu comi 2 bananas lá, comi o ovo e tal, não sei o que, tipo, mas não ficou bem, ele não ficou legal, ele ficou enjoado, então, e ele tomou um gelzinho ainda, ele falou, não, eu tomei um gelzinho, cara, se você tomar um gelzinho, se você não teve uma adaptação, se você não tá hidratado, você vai tomar um gel aí, cara, a chance de você passar mal é muito grande. É muito grande. Porque esse gelzinho, né, de carboidrato, primeiro você tem que estar bem hidratado. Tá? Você tem que estar extremamente hidratado já no dia anterior, quem dirá no dia do TAF, senão você vai passar mal, você vai ficar enjoado, a chance de ter um problema gastrointestinal, ou seja, você passar mal, você vomitar, você ter uma diarreia, isso aí é muito grande, você ter um pico de carga glicêmica e depois, consequentemente, você ter um pico de hipoglicemia e você, em vez de ter energia nessa prova, você vai acabar o quê? Perdendo energia, faltando energia, podendo até correr o risco de desmaiar. Isso acontece muito, tá? Eu, em 14 anos de treinamento desportivo, eu tive 2 episódios, né, de desmaio, de uma hipoglicemia, ou seja, uma queda na minha glicemia, na minha carga glicêmica, enfim, por a falta ali da alimentação adequada, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode perder o seu concurso, como foi o caso desse colega. Ele foi fazer a prova, né? Enfim, não sei como estava a alimentação dele lá, ele ficou enjoado, tomou o gelzinho, acabou passando mal e não conseguiu a prova dele, tá? Ele ficou 10 segundos acima do tempo que ele precisava fazer, tá? E aí perdeu o concurso, né? Perdeu a aprovação dele. Então, esse primeiro tópico que a gente, né, que eu deixo aqui para você, a lição, é você não mudar nada no dia do seu TAF. Não mudar nada. Você não pode inventar moda no dia do seu TAF. Nem trocar uma meia, né? Uma peça íntima, né? A cueca, né? Vamos falar assim, ó. Você não vai trocar a sua cueca aí, ou a sua peça íntima no dia do TAF. Por quê? Porque, pô, seu corpo está adaptado ao que você já treina, né? Por exemplo, a uma meia, né? Pô, já tem, aí você vai colocar uma meia nova lá, tem uma costura ou não tem costura, vai que te dá uma bolha ali na hora da corrida. Então você não pode mudar nada no dia do seu TAF, principalmente na alimentação, que é o que a gente está falando hoje. Beleza? Vamos para o próximo pilar aqui, então, tá? O próximo tópico é o seguinte, como a gente está falando, né? Que como você não vai poder mudar nada no dia do seu TAF, e você precisa de uma estratégia alimentar, você tem que passar pelo processo de adaptação. Então, você pensando no dia do seu TAF, você já tem que estar pensando hoje. Então, meu TAF é daqui a 80 dias, 90 dias. Meu TAF não tem previsão ainda, beleza. Meu concurso não abriu ainda, beleza. O que você tem que fazer? Você tem que estar aplicando a alimentação já agora. Para quê? Para o seu corpo se adaptar a essa alimentação. É claro que você precisa de uma estratégia alimentar. Por exemplo, olha só, e muitas vezes a alimentação é a base da nossa performance, né? Tudo começa na alimentação, tá? Daí depois você vê a necessidade ou não de uma suplementação. Não é todo mundo que precisa, 90% aqui dos nossos alunos não fazem uso de suplemento, tá? Então muitas vezes você está achando que tem que tomar suplemento, você está tomando suplemento, sendo que você nem tem necessidade, tá? Então, de repente, você está jogando dinheiro fora, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas, o que acontece? Você já tem que estar se alimentando da forma adequada hoje, no seu treinamento, na sua preparação. Então, olha só, por exemplo, ó, eu fui descobrir, depois de um tempo, né, que eu tenho uma hipersensibilidade ao café.
Então o que acontece? Ó, se eu ingerir o café, não estou falando de uma cafeína, suplementação de cafeína, essas coisas não, estou falando do café puro. Então o que acontece? Eu tenho essa hipersensibilidade ao café. Se eu ingerir o café, tá? E eu for treinar, por exemplo, ou for pro dia do meu TAF, não vai dar certo, tá? Quando eu começo a fazer força lá no meu treino, eu começo a ter um desconforto aqui abdominal. Porque o que acontece? Essa hipersensibilidade é o seguinte, o meu corpo ele demora mais para digerir a cafeína. Então fica ali, tipo, com um processo, né, de digestão muito lento. E isso me toma, toma muita energia do meu corpo. E aí fica muito fluxo sanguíneo ali. Nossa, é nítido. Quando eu faço uso da cafeína, eu tomo um café lá e eu vou treinar, eu não consigo fazer força. Quando eu começo a intensificar, por exemplo, a minha corrida, nossa, me trava aqui o abdômen e não vai. Então, se eu sei que eu tô treinando, se eu sei que eu vou treinar, né? Eu preciso treinar bem, eu preciso ter qualidade no meu treino. Eu não faço a ingestão de cafeína, entende? Então, muitas vezes não é só pensar naquele alimento que, tipo, você sabe que faz mal, né? Ah, não, comer chocolate, né? Comer um pastel e vou treinar, por exemplo, comer uma feijoada e eu vou treinar, entende? Então, não é só a respeito nesse sentido de você ter uma boa alimentação saudável, mas é saber o que dá certo no seu corpo. Claro que você vai ter uma diretriz, né? Você vai ter aqui os alimentos mais adequados para você fazer o uso do pré-treino, por exemplo, né? Então, o pré-treino que eu falo não é suplementação, é uma alimentação antes do seu treino. Então, beleza. Por exemplo, hoje eu sabia que eu ia treinar, eu fui correr de manhã, então, eu já fiz a minha alimentação adequada para o meu treino. Tá? Então, eu preciso de um aporte calórico, eu preciso de energia do meu treino. Então, o que vai acontecer? Eu preciso priorizar esses alimentos. Dentro desses alimentos, eu posso descobrir um alimento que não cai tão bem para mim. Por exemplo, como o café. Para você, pode ser que não tenha nenhum problema. Entende? Mas você tem outros alimentos para potencializar a sua performance, o seu desenvolvimento. Tá? Você ter energia no seu treinamento. Então, é lógico que você tem que ter esse plano alimentar, esse cardápio alimentar. Você não pode treinar em jejum, cortar carboidrato, né? Vou falar um pouquinho mais no próximo tópico aqui pra gente. Mas a questão agora é o seguinte, a adaptação. Você precisa estar adaptado a essa alimentação, né? Como a gente falou, você não vai mudar no dia do seu TAF, você já tem que aplicar a alimentação correta e aí no dia, né, nos dias que antecedem o seu TAF, você não vai alterar nada, né? Você vai ter que tomar cuidado, porque muitas vezes você vai viajar, né? Você vai estar fora de casa e tudo mais, mas você vai ter que ter o controle da sua alimentação, né? Você vai optar, né? Você tem que escolher os alimentos certos que você já faz no seu dia a dia para você realmente ter a sua performance no dia do seu TAF. Beleza? Então, a adaptação, tá? A adaptação à sua estratégia alimentar. Daí, dentro do seu plano alimentar, você, de repente, ou não, né, vai ter aqui alguns alimentos que não faz tão bem para você ou que te prejudica. E os alimentos também que vão potencializar o seu rendimento, né? Então, ter energia faz toda a diferença, né, na hora da sua prova. Beleza? Então, primeira estratégia, não mudar nada no dia do seu TAF. Se seu TAF é amanhã e você, né, queria potencializar o seu pré-treino, a sua alimentação, o que eu vou falar para você? Faça exatamente como você faz hoje no seu treinamento. Não muda nada, tá? Não muda nada. Ah, mas você falou que o café é para você, tudo bem, para mim, mas se para você não sentiu nenhum desconforto, se tá tudo bem e tal, hoje eu vou falar para você, não muda nada, não tem o que eu falar para você. Se eu falar alguma coisa, pode ser que seu corpo não se adapte, né? Não tenha uma reação diferente, você passe mal, então, segue da mesma forma que você faz no seu treinamento. Tá? Agora, se você tem mais tempo, lógico, né, que é provavelmente o seu caso, aí você consegue ajustar esses pontos que a gente está conversando aqui. Tá? Então, não muda nada. Segundo, a adaptação, você está adaptado a essa alimentação, né? Então, são alimentos, né, alimentos do seu dia a dia, tá? Então, você tem que estar adaptado. O que é arroz? Feijão, né? Às vezes, né, tem que avaliar também. Às vezes, o feijão ele vai ter mais gases, entendeu? Isso vai, né, prejudicar a sua performance, então você vai ter um acúmulo de gases aqui, então tem que ter esse cuidado também, mas basicamente a alimentação do seu dia a dia, então um arroz, um frango, né, um feijão,
frutas, legumes, né, saladas, enfim. Então, é uma alimentação bem do dia a dia mesmo, uma alimentação que não é nada fora, né, tipo assim, da realidade, né? Pô, não, eu vou aqui ter que mudar muita coisa, né? Vou gastar, entre aspas, né, com uma alimentação. Não, tá? A alimentação que tem no dia a dia é o que tem que ajustar, claro, né? Fugindo daquelas porcarias, né, que a gente sabe que faz mal, né? Então, a gente tem que ajustar o quê? As quantidades certas para o quê? Para potencializar, para você ter energia, para você repor a quantidade de calorias, de proteínas que você precisa no seu dia a dia, tá? Então, adaptação, beleza? Terceiro, tá? Terceiro pilar. O que acontece, galera? Terceiro pilar, eu falei aqui, né, que a gente precisa ter energia no treinamento, né? Então a gente precisa ter energia. Quando a gente vai treinar para o TAF, é diferente de uma caminhada, né? É diferente de uma corridinha leve, tá? É diferente de você ir, às vezes, na musculação ali e fazer aquele treininho mais tranquilo, tá? Então, para treinar para o TAF, né, a gente precisa de energia, tá? De energia. Então não dá pra gente treinar em jejum. Não dá pra treinar em jejum. O que você pode fazer é se alimentar, repor essas calorias. Por exemplo, Anderson, eu treino bem cedo, 4 da manhã, e aí fica ruim eu me alimentar ali a hora que eu acordar. Não, beleza. Aí você vai repor as calorias no dia anterior, no dia do seu, né? Aí no próximo dia, que vai ser o dia que você vai treinar ali, você vai acordar, vai fazer o seu treino, depois você vai repondo as calorias durante o dia, tá? Então isso é um ponto importante. Então não dá para treinar em jejum, totalmente em jejum, não dá para você cortar carboidratos, tá? Anderson, eu preciso reduzir o peso, então eu não tô comendo nenhum tipo de carboidrato, não como arroz, pão não como, que mais? Um macarrão não como, porque eu preciso reduzir o peso. Galera, a nossa energia em alta performance vem do carboidrato, tá? Vem do carboidrato. Então, o carboidrato, ele é estocado dentro do nosso corpo como glicogênio, tá? O glicogênio, ele é o carboidrato, né, que passa pelo processo dentro do nosso corpo e ele estoca dentro do nosso corpo o glicogênio muscular, então esse glicogênio lá dentro do músculo, e o glicogênio hepático, né? Então lá no fígado também a gente tem essa energia estocada para no momento que a gente precisar, ou seja, no momento de alta intensidade no meu treinamento, eu fazer, né, o uso dessa energia, né? Nosso corpo ele vai quebrar esse glicogênio e vai trazer como fonte de energia aqui para o nosso corpo utilizar. Então não dá para cortar carboidrato. Lógico, se você precisa reduzir o peso, você vai ter que controlar a quantidade. Sim, beleza, show de bola. Mas não é fazer cortes de carboidrato. Por exemplo, não, eu vou comer um ovo por dia. Não vai rolar, você não vai conseguir evoluir, você não vai treinar com energia, com performance, e aí vai ficar muito difícil para você ter resultado, tá? Você consegue sim reduzir o peso através de uma alimentação adequada, controlando essas quantidades de calorias, de carboidrato, de proteína, de gordura saudável também, gordura boa, né? Então, por exemplo, a gente tem um aluno aqui que ele perdeu mais de 31 quilos, né? Então, o Rodrigo, a Jaqueline perdeu mais de 20 quilos também. Então, tudo isso com a estratégia alimentar. Ou seja, um plano de treinamento para você gastar mais energia e um plano alimentar para você ter a quantidade de calorias e carboidrato, né, que é o que a gente está falando aqui, da forma adequada para você, de acordo com a sua necessidade, né? Se um aluno ele é mais avançado, ele vai ter um cardápio, né? Se o aluno é iniciante, ele está acima do peso, ele está sedentário, ele precisa reduzir o peso, ele vai ter outra estratégia alimentar. Então, a gente precisa ter isso, né, na nossa mente, de que a gente tem que ter uma alimentação adequada. O seu treino ele começa na alimentação. O seu treino ele começa na alimentação. Se você não se alimentar da forma adequada, você vai chegar no treino, você não vai ter energia para treinar. Aí você faz um treino meia boca, falta energia no seu treino e você não consegue evoluir, porque você faz um treino ali, né, tipo, não faz na intensidade que você deveria fazer. Então, né, você perde força, você não tem energia, você se sente fraco, né, você dá ali, fica meio tremendo, né, que é um dos sinais que está faltando carboidrato aí para você, tá? Que mais? Você fecha o olho assim, ó, você vê meio que tudo preto, umas estrelinhas, opa, isso tudo é sinal de que você não está fazendo uma boa alimentação
pré-treino, tá? Você tá faltando calorias para você ingerir no seu dia, entendeu? Então você tem uma meta de calorias diárias que você tem que repor, e aí se você não bate essas calorias, tá? Você, né, te falta energia no seu treinamento, no seu dia a dia. Tá? Então você tem que repor essa quantidade de carboidratos, a quantidade de proteínas também para você construir os músculos. Né? Então o músculo ele vem na construção, é feita através da proteína, então tem que ter esse equilíbrio da sua alimentação, por isso que o seu treino ele começa na alimentação. Tá? Então esse é um ponto aí que a gente trouxe aqui, que eu trouxe para a gente conversar sobre, tá? Glicogênio, né? Um ponto extremamente importante. Porque dentro do glicogênio, o que acontece? O nosso corpo ele tem o sistema energético, tá? Por exemplo, assim, então a gente vai usar energia durante o treino, né? Então o nosso corpo ele tem que produzir energia para a gente executar um movimento. Ó, se eu estou executando esse movimento, meu corpo está produzindo aqui essa energia. Tá? Essa energia ela pode estar disponível, que é aqui o ATP-CP, que é essa energia imediata. Se eu continuar fazendo esse mesmo movimento aqui durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 horas, entende? O meu corpo ele tem que estar produzindo essa energia para continuar executando esse movimento. Então, o corpo ele vai passando por etapas, né? Etapas da produção de energia. Então, a gente tem um sistema de energia. O primeiro sistema de energia que o nosso corpo ativa é o que? O sistema glicolítico, ou seja, o uso da glicose, né? Ou seja, do glicogênio muscular como fonte de energia. E aí, em altas intensidades, também é essa glicose, também é o glicogênio muscular. Entende? Então, esse é o primeiro sistema energético que é ativado, tá? O glicolítico, o sistema glicolítico. O segundo sistema que ele é também ativado, e a gente vai utilizar ele na corrida um pouco também, mas nem tanto mais o sistema glicolítico, porque a gente está em alta intensidade. Então, no dia do treino, beleza, você vai ativar tanto o sistema glicolítico quanto o sistema lipolítico, que é o que? A queima da gordura como fonte de energia. Então, como o nosso sistema glicolítico ele é limitado, então o seu glicogênio muscular ele é o que? Ele tem um limite. Você estoca essa energia. Se você não estocar essa energia e você for treinar amanhã, você vai estar com o sistema, vamos supor que você vai estar com 50% do seu estoque. Aí você vai usar esse 50%, aí não vai rolar. Você não vai ter energia e você já vai utilizar todo o seu estoque. Então você não vai ter uma boa performance, porque você precisa te treinar em alta intensidade. Você vai fazer o TAF em alta intensidade, tá? Agora, já em um treino aí de 30, 35 minutos, que é o que a gente recomenda, né, que seja dessa forma para a sua preparação para o TAF, você vai ativar também o quê? Então você ativou o quê? O sistema glicolítico, agora você vai começar a ativar o seu sistema lipolítico, que é a queima da gordura como fonte de energia. Tá? E aí por último a gente tem a proteólise, que é a queima da proteína como fonte de energia. Por isso que você não pode treinar 1 hora, 1h30, 2 horas. Senão você está queimando a sua musculatura como fonte de energia. E aí você vai perder rendimento na barra fixa, na isometria. Então esse também é um dos motivos que você não pode ficar aí 2 horas, 1 hora treinando na academia, por exemplo, na musculação. Ou fazendo aí um tipo de treinamento, né, qualquer. O seu treino tem que ser intenso e concentrado em torno de 30 a 35 minutos. Esse é o tempo adequado, tá? Você vai treinar em alta intensidade, você não vai usar a sua proteína, seu músculo como fonte de energia, tá? E mesmo assim você vai ativar, de certa forma, ali o sistema lipolítico, né? Então você vai queimar a gordura como fonte de energia. E aí você vai começando também a reduzir o seu peso. Então, plano de treinos para acelerar o seu metabolismo, você treinar com qualidade, treinar de forma intensa e concentrada e um cardápio alimentar com a estratégia para você ter energia no seu treinamento, para você reduzir o peso, para você ganhar massa magra, né? Para o que seja necessário de acordo com a sua necessidade, tá? E essa estratégia alimentar, ela não é uma estratégia tradicional que a gente vê, né? A gente já teve aluno aqui que, infelizmente, ele foi reprovado porque ele não quis seguir o nosso cardápio alimentar. Então, a gente tem uma nutricionista, né? E ele não quis seguir o cardápio da nossa Nutri. Ele falou, não, eu tenho uma nutricionista aqui e eu vou seguir aqui. Beleza. Ele acabou, infelizmente, reprovado. Por poucos segundos, pouquíssimos segundos. Menos de 10 segundos ele foi aprovado também, na corrida.
Por quê? Porque faltou essa estratégia alimentar, faltou ele reduzir um pouco mais o peso e facilitar o desenvolvimento dele, né? Então, essa estratégia alimentar ela tem que estar adequada aí com o treinamento para o TAF. Não é uma estratégia alimentar que a gente está acostumado no dia a dia. Tá? Não, você precisa ganhar massa magra, né? Tipo assim, e tal. Então vamos aqui colocar muita proteína, vamos colocar um suplemento aqui, um whey protein, entendeu? Para você ganhar massa magra. Então tem que tomar cuidado com isso, porque não é uma estratégia alimentar tradicional que a gente vê no dia a dia, tá? Que a gente está acostumado no dia a dia. Beleza? Show! Galera, agora é o seguinte, tá? Eu vou ficar aberto para as dúvidas, tá? Então, dúvida, dificuldade, manda aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários que agora eu vou ficar aberto aí para as dúvidas. Então, seja rápido na sua dúvida, na sua dificuldade. Enquanto você manda aqui, eu vou falar sobre o nosso método Rataf, tá? O método Rataf é uma preparação completa que você recebe, né? Então, um plano de treinamento para todas as provas do seu edital. Tá? Então você vai receber um plano de treinamento para todas as provas do seu edital e para o seu nível físico, né? Se você está começando, se você está avançado, você vai receber um plano de treinamento para os seus pontos fracos, tá? Esses treinos são muito rápidos, cerca de 30 a 35 minutos no máximo, como a gente está falando aqui. É um treino concentrado e intenso. Você pode fazer esse treino em casa, no parque ou na academia, tá? Onde fica mais fácil aí você encaixar na sua rotina o treinamento, tá? Você também vai receber o quê? O seu cardápio alimentar, como a gente está falando aqui. Então, a nossa Nutri vai anexar o seu cardápio alimentar lá no seu treinamento para você ter energia no seu treinamento, para você ganhar massa magra, para você reduzir o peso se for necessário, tá? Que mais? Você vai ter o nosso acompanhamento, né? Nós e a nossa equipe vamos fazer o seu acompanhamento. Então, a gente tem um grupo de atendimento dos nossos alunos. Todos os dias a gente tem atendimento. Todo dia, de domingo a domingo. Domingo a domingo a gente tem atendimento, tá? Então, tem o horário do dia onde o treinador da nossa equipe está disponível lá. Então, você vai mandar sua dúvida e você vai mandar também o vídeo treinando para a gente fazer a correção. A Nutri vai estar 2 vezes por semana, né? No seu grupo, para fazer o seu atendimento, tá? Então, a gente faz o suporte, o acompanhamento todos os dias dos nossos alunos, tá? E é assim que funciona a nossa preparação. Aí, o método Rataf, tá? A Duda falou, né? Crepioca é uma boa opção de lanche, café da manhã? É uma excelente opção, né? Crepioca aí é excelente opção, tá? Tanto pré-treino quanto pós-treino também. Agora, tem que adequar, tem que tomar cuidado com as quantidades, tá? Tem que tomar cuidado com as quantidades por conta aí da tapioca em si, né? Ela não pode ser exagerada porque você pode extrapolar a sua quantidade de calorias. Então você tem que ter esse controle da quantidade de calorias que você tem que ingerir para você não ultrapassar. Por quê? Pensa o seguinte, ó, se você gasta 1.000 calorias, seu corpo gasta 1.000 calorias, mas você ingere 1.000 calorias, o que vai acontecer? Seu corpo vai ficar estável. Agora, se você começar a consumir mais calorias, por exemplo, você gasta 1.000 calorias e você consome 1.500 calorias, opa, tá sobrando, né? Tá sobrando 500 calorias. E isso vai ser o quê? Estocado dentro do seu corpo como forma de gordura, principalmente. Então tem que tomar cuidado com as quantidades, mas é uma excelente opção, tá bom? Deixa eu ver aqui a Bianca, né? O meu TAF é dia 29/10. Ainda é possível alterar? Vamos ver aqui. Bom, vamos ver, depende do seu... Como que estão os seus índices, né, hoje, né? Hoje é dia 18, né? Dia 29, né? Então a gente tem aí, né? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 dias, né? 11 dias, com certeza. A gente teve um aluno aqui que em uma semana ela saiu de 0 para 10 segundos na isometria. 10 segundos na isometria. Então, com certeza, em uma semana, em menos de uma semana, na verdade, tá? Ela mandou pra gente. Então, em 11 dias você consegue ter resultado. Agora, dedicação, disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o treinamento certo que vai trazer o resultado pra você, né? Te garanto o resultado? É difícil. Cada corpo ele vai responder de uma forma, né? Esse é um princípio do treinamento, é a individualidade, né? Seria muito fácil eu falar assim, ó,
faz esse treino aqui agora que amanhã você vai ter resultado, né? Então não tem como garantir isso. Agora, a gente tem aluno aqui que com uma semana consegue sair de 0 para 10 segundos, sair de 0 para 20 segundos, né? Com certeza você vai estar mais próximo, você vai melhorar os seus resultados, tá? O Igor, né? O que comer quando o TAF começa às 8 da manhã, né? É o que a gente falou aqui na live, né? É o que a gente falou aqui na live, tá? Em questão de horários, né? Que você falou 8 da manhã, você tem que se atentar ao horário para você ter uma boa digestão, né? E a sua alimentação, ela não ficar pesada, né? No seu corpo. Então você vai ter esse tempo de digestão. Então o seu TAF, você vai ter que se apresentar lá às 8, mas provavelmente vai começar um pouquinho depois, 8h30, né? Então uma boa alimentação aí. E uma boa digestão, aproximadamente aí 1 hora, 1h30, dependendo do tipo de alimentação que você faz, tá? Então fica atento aí com essa questão do horário para você ter o processo de digestão, né? Se, por exemplo, você se alimentar agora e sair, né, para o seu TAF, você está no processo de digestão. Então o seu fluxo sanguíneo ele está lá no seu sistema digestivo. Então você não vai ter sangue suficiente para transportar o oxigênio e levar esse oxigênio, né, e esse sangue onde você precisa. Então você não vai ter uma boa performance, né? Você não vai conseguir render. Então você tem que estar, né, bem alimentado, mas tem que passar pelo processo de digestão, né? Beleza? Ah, tá. Ela falou alterar algo na alimentação, eu digo, né? Então, a Bianca que comentou, né? Não sei se você tá seguindo uma estratégia alimentar, né? Foi o que a gente falou aqui na live. Você tem que dá para alterar, com certeza, né? Pô, você tem 11 dias, você ter ali uma estratégia alimentar, um plano alimentar adequado para você, para potencializar os seus resultados. Ainda dá tempo de você se adaptar a essa alimentação, tá? Então, é mais ou menos por aí, né? A Duda falou, estou indo para a semana 2 de treino. Ainda não fico em isometria na pegada pronada, mas já perdi 2 quilos com treinamento e alimentação e, né, com o acompanhamento de vocês. Perfeito, então você está no caminho certo, né? Ó, perdeu 2 quilos em 2 semanas, muito bom. Esse é o processo para você chegar na sua isometria. A partir da 3ª semana você vai ver que o treinamento ele vai ficar mais intenso, tá? E então, o que você tem que fazer agora? Mandar os vídeos, né? Não sei se já mandou ou não, os vídeos para a gente avaliar, tá? Para Paula avaliar como você está executando e como a gente potencializar, né, os seus treinos, tá bom? Com as correções, tá? A Ariane aqui, nossa aluna também, entrou ontem, né? Já começou aí a preparação, ó. Então, deve ser por causa da alimentação que me sinto pesada, mas não estou acima do peso. Perfeito, com certeza, né? Se você não respeita o processo de digestão, você se sente pesado, o seu corpo ele tá nesse processo de digestão, aí não rola, você não vai conseguir treinar bem. Então, o que eu recomendo? Primeiro, segue o seu plano alimentar, que já vai estar disponível lá no seu treinamento. Já vai ter os alimentos certos para você realizar um bom pré-treino, para você ter energia no treino e sem você sobrecarregar o seu corpo. Ponto principal. Segue o seu plano alimentar, que tá lá, tá? E aí você vai... Hoje, o que você pode fazer? Vamos fazer um teste. Se alimenta 45 minutos antes do seu treino. De uma hora, vamos colocar 1 hora. Então você vai se alimentar, você vai consumir lá os alimentos, você vai fazer a sua refeição e depois de aproximadamente aí 1 hora, 45 minutos, aí você vai executar o seu treino. Você vai ver como você vai se sentir bem, você vai conseguir treinar bem, vai ter energia no seu treino. E aí você vai adequando esse horário. Ah, Anderson, 40 minutos para mim ficou legal. Ó, 1 hora para mim ainda tá um pouco pesado, tá? Ou vou deixar um pouquinho mais. Então, por quê? Porque cada corpo ele vai responder de uma forma, tá? Né, a Ariane, show de bola, entrou ontem aí. Seja bem-vinda, vamos pra cima, tá? Né, a Sara, não sei se é Sara, né? Para encaminhar os vídeos apenas com uma assinatura específica.
Dentro do treinamento, né, dentro do método você vai ter o seu plano de treino, você vai ter o seu cardápio alimentar e você vai ter o nosso grupo de suporte, tá? Onde você pode mandar, não, deve mandar todos os dias os vídeos para a gente avaliar, tá? Então lá no grupo você vai poder mandar todos os dias, lá no nosso atendimento, no nosso suporte, para a gente fazer esse acompanhamento e essa correção de como você está treinando e se você está executando no padrão do seu edital, tá bom? Então é assim que funciona o nosso método, tá? A gente até tem uma possibilidade lá, tem um plano de avaliação, tá? Assim, da forma que você está executando, né? Mas assim, não compensa, tá? Sinceramente aí não compensa. Compensa você entrar no método porque você já vai ter essa avaliação, você vai ter o seu plano de treinos, tá? Então, a não ser que o seu TAF seja amanhã e você queira ser avaliado. Tem uma galera aí que tem o TAF dia 26, né? Ah, meu TAF é dia 26, né? Aí, de repente, né? Pode ser interessante para você, nesse sentido, tá? Beleza? Galera, é isso aí, valeu, tamo junto, tá? Vou ficando por aqui. O link para nossa matrícula está aqui na bio, tá bom? Nosso site, você finalizando ali, vai preencher os seus dados, vai fazer sua matrícula, você começa aí imediatamente a sua preparação, você já recebe as instruções e orientações para você começar a sua preparação. Tá? Então, você vai lá, finaliza sua matrícula, você vai se cadastrar dentro da nossa plataforma, você vai incluir o seu edital dentro da nossa plataforma, tá? Então, o link da matrícula está aqui na bio, tá? Figueiredo, ó, quero entrar no método, mandei mensagem para vocês. Figueiredo, tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade? O link está aqui na bio, tá? Você já começa na mesma hora. Se você tem alguma dúvida, já manda aqui nos comentários que eu já deixo aí. Eu já tiro a sua dúvida, tá? Eu já falo aí vários detalhes sobre, né, de repente, alguma dúvida que você possa ter, tá? Deixa eu ver quem tá com a gente ali, a Danila, Jonas, Elivander, a Sara, né, com a gente, Figueiredo, Ariane, Marina, Ivânia também com a gente, a Flaviane e Francisco também com a gente. Beleza. Beleza? Tamo junto? Isso. Entra ali, você vai ver os depoimentos das alunas também. Enfim, você vai receber todas as instruções e orientações. Amanhã a gente vai ter o suporte, tá? Vai ter à tarde. Tem um grupo da tarde, mas você vai entrar no grupo da manhã, tá? Da manhã, das 10h30 às 11h30. Então, você faz todo o seu passo a passo hoje, seu cadastro na plataforma, enfim. Amanhã você já vai ter o suporte para você falar direto com a Paula, que é a nossa treinadora. Se ficar alguma outra dúvida, enfim, você vai mandar para ela. Mas você já recebe todas as instruções. Tem todo o passo a passo para você saber exatamente o que você fazer. Fazer o seu cadastro, incluir o seu login no seu cadastro. Incluir o seu edital dentro do seu cadastro. Né? Por exemplo, estou me preparando para a Polícia Militar do Pará. Beleza, você vai incluir Polícia Militar do Pará lá dentro do seu acesso, né? Então, cada edital tem o seu programa de treinamento, tá? Então, funciona assim. Anderson, não tenho nenhum edital ainda previsto. Pô, você começa pelo plano geral, que é uma adaptação geral do seu corpo, tá? Então, essa possibilidade também. Beleza? Galera, é isso aí. Valeu, tamo junto. Então, se você quer mudar os seus resultados, se está com dificuldade, está acima do peso, né? A gente pode te ajudar a facilitar esse processo, acelerar esse processo para você garantir a sua aprovação, beleza? É isso aí, valeu, eu fico por aqui, tamo junto, tô esperando lá no método, finalize sua matrícula, vão começar a mudar aí os seus resultados e garantir a sua aprovação, assim como milhares de alunos que estavam com dificuldades e hoje já estão aprovados. Valeu!